Boa noite, meu nome é Matheus. Hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho que foi feito por mim e pela minha amiga Maria Júlia, que está aí atrás da câmera. Fala um oi, Maria Júlia. Oi! Hoje a gente vai começar falando sobre um assunto que é muito importante na nossa vida, mas talvez a gente não dê tanta atenção quanto a gente deveria, que é a eletricidade. No caso, esses pisca-piscas são elétricos, por isso eu mostrei eles. E por mais que essa tecnologia esteja tão presente no nosso cotidiano, desde que a gente nasceu, desde que, sei lá, a nossa mãe fez ultrassom para ver se a gente tinha pinto dentro da barriga dela, para ver se a gente era menino ou menina, ou como a gente usa ela no dia a dia para ligar lâmpadas ou esquentar algo no micro-ondas, nem sempre foi assim, porque há um tempo atrás as pessoas não tinham acesso à eletricidade como tem hoje. Na verdade, a eletricidade chegou no Brasil em 1889, quando o Thomas Edison liberou para o Brasil a tecnologia das luminárias públicas. E as primeiras delas foram instaladas na capital fluminense do Rio de Janeiro, em algumas estações de metrô. Mas antes disso, nas ruas, as pessoas enxergavam mais ou menos assim à noite. A eletricidade não foi bem uma descoberta humana. Ela já existia na natureza há muito tempo, assim como foi o fogo. O primeiro fragmento de eletricidade que a gente pode encontrar assim, em gravuras históricas é de um peixe elétrico chamado... O nome do peixe é por aqui. Vai aparecer na tela o nome do peixe, eu não lembro. Mas ele era um peixe que era encontrado no Rio Nilo, o nome dele era peixe-trovão. E ele era elétrico, obviamente. E alguns gregos usavam ele como tratamento para epilepsia. Então, assim, mesmo não entendendo muito bem o que era eletricidade, as pessoas já tentavam dominar ela de algum jeito que fosse bom ao ser humano. E eu tô gravando isso aqui do lado de um lago, que não é mais um lago, mas quem lembra, lembra. Aqui tinha água. Quem descobriu a eletricidade foi um matemático chamado Tales de Mileto no ano de 600 a.C. Na época, ele descobriu que algumas partículas de poeira poderiam ser atraídas a âmbar, que era uma planta. Isso não é âmbar, mas é para representar. E em 1600, quando o termo eletricidade não existia ainda, um cara chamado William Gilbert inventou esse termo e foi com base na palavra elétron, que em grego é... não é isso aqui, é âmbar. Vai. Boa noite, estamos ao vivo aqui do... No século XVIII foi quando a humanidade começou a dominar mais ou menos assim a eletricidade estática e várias máquinas produtoras de eletricidade estática começaram a surgir. Também, em 1752, foi quando Benjamin Franklin, que era um presidente dos Estados Unidos, ele resolveu fazer um experimento usando uma pipa com uma chave de metal com uma seda envolvida durante uma tempestade. Ele subiu essa pipa lá pro alto com o metal que tinha nela e, quando ele desceu ela, ele descobriu que a chave que estava nela começava a dar uns pequenos choques. Ou seja, ele descobriu que a eletricidade que estava lá em cima podia passar para a chave que estava na pipa. Isso é eletricidade estática, né? Isso! Em 1780, um cara muito louco chamado Luigi Galvani, ele tava... Tá tudo bem aí, cara? Escorreguei, cara! Em 1780, um cara chamado Luigi Galvani, um cara muito maluco por sinal, tava por algum motivo com um sapo morto e com uma faca na casa dele, e ele decidiu tocar essa faca na perna do sapo morto, que tava úmido. Aí ele percebeu que a perna do sapo se mexia localmente quando ele encostava a faca. Algum tempo depois, uns caras decidiram estudar sobre isso aí, né? Porque é muito maluco a perna de um sapo mexer sozinha. E um maluco chamado Alessandro Volta, aliás, descobriu que isso é por causa da umidade da perna do sapo, que quando encostada com folhas de estanho e o metal da faca, causam um movimento estático. E depois dessas descobertas, surgiram as primeiras invenções mais simples usando a eletricidade. Como a bateria simples, que foi uma das primeiras baterias feita pelo Alessandro Volta, o mesmo cara que fez os estudos da perna do sapo. Também o telégrafo, que foi feito pelo Charles Wheatstone. O código Morse, que é muito famoso, que é aqueles códigos que tem um pi, 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 pi. Tá ligado? Tá ligado, Júlia? Tô ligado. Então, foi feito pelo Samuel Morse, que inclusive tem o mesmo nome do código Morse, olha só. E também o telefone, que foi criado pelo Alexander Graham. Um dos principais marcos foi criado por Thomas Edison, que foi a corrente contínua. A corrente contínua ela é usada em muitas coisas como celulares, baterias e também LEDs. 10 anos depois disso, Nikola Tesla inventou a corrente alternada, que era basicamente o contrário da corrente contínua que só ia para um lugar. A corrente alternada podia alternar em ciclos regulares. Esse tipo de energia é muito usado hoje em dia para distribuição de luz elétrica em todo o planeta. Começou nos Estados Unidos, mas depois avançou muito para todos os outros lugares. Thomas Edison, quando ele viu isso, ele ficou muito puto, porque era basicamente o contrário da tecnologia dele, e ele tentou falar que a corrente alternada não era tão segura. Só que isso provou mentira do Thomas Edison, e isso foi comprovado na exposição de Chicago. Depois disso, mais de 100 mil casos receberam a luz elétrica com corrente alternada do Nikola Tesla. Deu pra ver alguma coisa que eu falei? Nada. Tá. E essa basicamente foi a história da tecnologia, que hoje em dia é algo tão comum e trivial, a gente vê por toda parte, tem luzes por
parte, esse microfone tem luz e tá vindo da eletricidade que tá vindo desse celular que tá no meu bolso. Essa é a importância que você, Nikola Tesla, você tá vendo esse vídeo, teve na história do nosso planeta. E também você, Thomas Edison, que ficou puto com o Nikola Tesla, porque você é um invejoso de merda, que você não inventou a corrente alternada. Você nunca conseguiria fazer uma porta que abre sozinha quando eu chego perto, tá bom?